Quer um segredo espiritual? Eu vou compartilhar um segredo espiritual com você. Hoje os céus têm preparado algo especial para nós. Então creia. Aí você diz, mas missionária, a minha fé é tão pequena. Mas a Bíblia diz que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim você dirá a este monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Então creia, porque eu creio que agindo Deus, ninguém impedirá. Ultimamente eu tenho sentido uma urgência divina no meu espírito. Ultimamente eu tenho sentido algo aqui dentro queimando, uma urgência dos céus, porque ao olhar para o mundo, a gente vê que o mundo está indo de mal a pior sem Deus. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê as pessoas sofrendo, e eu escuto um barulho ensurdecedor de almas se perdendo. Enquanto isso, muitos estão lá no mundo, numa busca incessante por prazeres vazios e passageiros. E nessa última hora, a pergunta que não quer calar: aonde estão os homens de oração? Aonde estão as mulheres de oração? Aonde estão a igreja que ora por almas? Aonde está a igreja que clama por mais de Deus? Aonde está a igreja que busca a face de Deus, que busca um avivamento, assim como os cristãos primitivos? Aonde está a igreja que ora? Aonde está? Porque infelizmente muitos estão buscando sim prazeres, muitos buscam sim fama, poder, riqueza, mas são poucos que buscam um secreto com Deus em oração. Poucos estão buscando a Deus em oração. Meu Deus. E nessa última hora, irmãos, nós precisamos buscar a face de Deus mais e mais. Nós precisamos, como nós lemos aqui, perseverar na oração. Mas hoje as pessoas não querem buscar a Deus em oração, elas querem status. Mas saiba de uma coisa, que a oração te levará a um lugar que o marketing nunca chegará. A oração te levará para o trono da glória de Deus. A oração te levará para uma comunhão tão profunda, mas tão profunda com Deus, que poucas pessoas já experimentaram na vida. Porque nessa última hora, irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres famintos pela sua presença. Deus está à procura de uma geração, irmãos, que não negocia. Está à procura dos seus remanescentes, que buscam Ele dia a dia, face a face. Deus está à procura. Eu sei que essa geração, eles querem poder, eles querem unção, mas eles não querem pagar o preço da oração. Eles não querem buscar a face de Deus. E nessa última hora, Deus está levantando uma geração de remanescentes que não se conformam com esse mundo, que não deixa que a tecnologia o afaste de Deus. Eles estão buscando a Deus dia após dia, noite após noite, e eles buscam porque eles creem na palavra de Deus. E a palavra de Deus lá em Jeremias 33 verso 3 diz assim: clamas a mim, porque eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis, a quais você não sabe. Mas essa promessa, ela só se cumpre na vida daqueles que oram, daqueles que buscam. Essa promessa não é para aquelas pessoas que fazem orações rápidas e vazias, não, mas para aqueles que vão para o secreto da oração, que vão buscar a face de Deus, e quando oram, eles ficam em oração até o céu se mover, que quando eles entram no seu quarto para orar, eles ficam lá até ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, a igreja precisa perseverar na oração, voltar a orar, porque a Bíblia diz, irmãos, que sem oração a gente não vai vencer. Nós precisamos perseverar na oração, porque é através da oração que nós recebemos a unção de Deus. É através da oração que nós somos revestidos de poder. E nós precisamos desse revestimento, porque a unção, ela transforma as vidas.
A unção, ela vem para quebrar cadeias. A unção, ela vem para curar, libertar. A unção, irmãos, liberta os cativos. E a Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós precisamos buscar a Deus verdadeiramente. Quer um segredo espiritual? Eu vou compartilhar um segredo espiritual com você. Se você quer crescer em oração, se você quer crescer espiritualmente, crescer mais, desenvolver a sua vida de oração e receber a unção de Deus, você precisa fazer uma coisa que a Bíblia diz: você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é muito mais profundo do que você imagina, porque lá em Marcos 12, verso 30, a Bíblia nos ensina que existem 4 níveis para a gente amar a Deus. Sim, existem 4 níveis que você pode amar a Deus. Lá em Marcos 12, verso 30 diz assim, que primeiro, você precisa amar a Deus com todo o seu coração. Segundo, você precisa amar a Deus com toda a sua alma. Terceiro, você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento. E quarto, você precisa amar a Deus com todas as suas forças. E quando você ama a Deus nesses 4 níveis, aí sim, você vai verdadeiramente amar a Deus. Por exemplo, muitos dizem assim: eu amo a Deus. Aí você diz assim: você ama a Deus? Então vamos fazer uma semana de jejum e oração. Aí ele diz: não, mas aí isso é difícil. Ou seja, ele ama a Deus da boca para fora, porque ele não quer amar a Deus com todas as suas forças, porque você tem que fazer força para jejuar, porque a carne não quer jejuar. Para orar, irmãos, não é fácil. Quem falar que é fácil orar, não é fácil ficar 1 hora, 2 horas orando. Ou seja, quem vai para a oração é porque realmente ama a Deus com todo o coração. Então, irmãos, você precisa amar a Deus nesses 4 níveis. Quando o cristão entende e consegue amar a Deus nesses 4 níveis, então ele verdadeiramente ama a Deus. Porque falar que ama a Deus da boca para fora é fácil. Tanto que Jesus disse assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando verdadeiramente nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, então verdadeiramente nós estamos amando a Deus. Mas é fácil? Não é. E quando eu entendi esse segredo espiritual, eu comecei a praticar isso, amar a Deus nesses 4 níveis. E o tempo foi passando e eu fui tentando cada vez mais me aproximar de Deus, buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E então, nessa minha busca por mais de Deus, um belo dia eu comecei a buscar. Alguns conhecem a minha história, que eu já jejuei 107 dias. Eu já orava, irmãos, e eu orava porque eu queria mais de Deus. Eu estava buscando a Deus. E o mês passado aconteceu algo muito poderoso. O mês passado eu estava andando na rua, bem cedinho. Eu estava indo para o mercado. E então eu louvando e adorando a Deus e praticando esses princípios espirituais, adorando, como foi cantado aqui, exaltando a Deus. Então, no meio da rua, bem cedo, eu comecei a adorar a Deus e comecei a dizer: Deus, eu te amo. De repente me veio uma vontade tão grande de gritar aos 4 ventos que eu amava a Deus. Tem uma vontade tão grande de gritar no meio da rua que Deus é maravilhoso, que eu amava a Deus. Não tinha ninguém na rua, mas me deu uma vontade no meio da rua de começar a gritar, dizendo que eu amava a Deus, porque meu amor era tão grande por Deus que eu não aguentei ficar em silêncio. E naquele momento eu pensei de dar um grito bem alto e dizer para todo mundo escutar que eu amo a Deus, o quanto Deus é maravilhoso. E quando eu pensei em gritar, de repente o Espírito Santo falou comigo, e o que o Espírito Santo me disse me fez chorar naquele momento. No meio da rua eu comecei a chorar, quando o Espírito Santo falou comigo, e ele disse assim para mim: você não precisa gritar aos 4 ventos que você ama a Deus. A sua vida já é uma declaração de amor para Deus. Irmãos, eu nunca escutei algo tão lindo, mas tão lindo da parte de Deus. Eu comecei a chorar. Cheguei no mercado chorando, e então comecei a exaltar a Deus, dizendo: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Enquanto eu viver, eu te amo. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente quer tantas coisas
coisas diante de Deus, mas a gente não cumpre nem o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, querido? Amar a Deus? Nós precisamos verdadeiramente amar a Deus. Precisamos amar a Deus, voltar à oração, voltar a buscar a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a buscar a Deus. Nós precisamos, querido, orar até orar de verdade. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, a maldade vai crescendo. A cada dia que passa, a imoralidade cresce. E a cada dia que passa, famílias estão sendo destruídas, vidas estão sendo perdidas. E nós precisamos despertar do sono espiritual, porque há uma guerra espiritual acontecendo, há uma grande batalha espiritual acontecendo. E enquanto isso, a igreja de Jesus, como as 10 virgens, estão dormindo. A Bíblia diz que tanto as loucas e como as prudentes, ambas dormiram, esperando o noivo. Ou seja, a igreja que antecede o arrebatamento está dormindo. E nós precisamos despertar do sono espiritual. Nós precisamos buscar a face de Deus de verdade. Nós precisamos nos despertar, porque o diabo, irmãos, nosso adversário, ele não brinca de ser diabo, não. Ele vem senão para roubar, matar e destruir. Enquanto muitos brincam de ser crente, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós precisamos despertar. Desperta, igreja, volte a buscar, volte a orar, volte ao primeiro amor. Deus está te esperando, Deus está te esperando. Voltar à oração, voltar à comunhão. Deus está te esperando. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto isso pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo oprimidas por demônios. Sábado passado eu estava pregando. No final da pregação, eu fui orar para alguns jovens. E de repente aqueles jovens estavam sendo deprimidos e oprimidos por demônios. E eles estavam ali sofrendo. De repente eu comecei a expulsar o mal que estava sobre aqueles jovens. E aqueles jovens foram libertos. E no final do culto eles aceitaram a Jesus. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não descansa. Dia após dia ele luta para tirar os jovens da igreja, para tirar o povo da igreja. Enquanto isso a igreja está dormindo. Mas é hora de despertarmos do sono. O mês passado eu recebi uma ligação. Uma jovem mãe, e ela estava sofrendo. Ela disse para mim que o seu filho de 4 anos estava sendo oprimido por demônios. O seu filho de 4 aninhos estava vendo vultos dentro de casa. E não só vendo vultos, ele conversava com o vulto. Ele chamava o vulto pelo nome. E nós sabemos que o vulto é demônio. E aquela criança então conversava com aquele ser maligno. E ela disse que às vezes ela estava na cozinha lavando louça. De repente ela escutava o seu filho conversar. Quando ela chegava no quarto dele, achando que tinha alguém, mas a criança estava sozinha, conversando com esse ser maligno. E esse ser maligno começou a ensinar músicas para essa criança. Sabe aquelas músicas que cantam no terreiro de Umbanda? Então, essa criança começou a cantar. E ela começou a cantar para mim as músicas que o filho dela, de 4 aninhos, estava cantando. E ela começou a sentir uma opressão maligna. Mesmo sendo cristã, ela disse que quando ela dobrar o joelho na casa dela para orar, ela disse que sentiu um peso espiritual, como se alguém estivesse sentando em cima dela. E ela disse: olha, eu não aguento mais. O meu filho não dorme à noite. O meu filho está muito perturbado. Eu preciso de ajuda. Então eu comecei a orar por ela. De repente, quando eu comecei a orar por ela, o demônio que estava perturbando a casa dela e a criança dela se manifestou. Então naquele dia houve uma grande batalha espiritual. Eu comecei a expulsar aquelas legiões de demônios. E para a glória de Deus, aquela jovem mãe foi liberta. E aquela criança foi liberta. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Mas infelizmente, irmãos, a igreja não está usando a única arma, melhor, uma das armas que o diabo mais teme. Sabia? Que a arma que o diabo teme, a igreja nessa última hora não está usando. Qual é essa arma? A oração. O diabo teme o crente que ora.
Mas, porém, o diabo não teme o crente que ora 5 minutos por dia. O diabo não tem medo do crente que ora 10 minutos por dia. O diabo não teme o crente que ora só 15 minutos por dia, não. O diabo teme o crente que tem uma vida de oração, que tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que tem uma vida rendida a Deus. São esses que o diabo teme. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Nós precisamos ter uma vida rendida ao Espírito Santo. Nós precisamos voltar à oração. Porque enquanto o cristão orar, o diabo não vai prevalecer. Enquanto você estiver em oração, o diabo não vai destruir a sua casa, não vai destruir a sua família. Enquanto você estiver em oração, os seus filhos não vão se perder, mas é através da oração que você vai ter vitória. Nós precisamos voltar à oração. Entenda uma coisa que nós precisamos. E quando nós estivermos orando, nós receberemos o revestimento de poder. Jesus sabia disso. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas antes, ficai em Jerusalém em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, irmãos, nós precisamos desse revestimento de poder. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheio do fogo do Espírito Santo. Entenda uma coisa, querido: o fogo não vem sobre o talento, o fogo vem sobre o sacrifício. E se a sua vida for um sacrifício vivo para Deus, o fogo do Espírito Santo vai te incendiar. Então você vai poder dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos, irmãos, nessa última hora, ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do fogo do Espírito Santo, para fazer o ID de Jesus, para alcançar vidas, para libertar vidas. Nós precisamos desse revestimento de poder. Aleluia. Aleluia. Precisa, Pai, de um renovo na mente, no corpo, na alma, no coração. Renova ela, Pai, por inteiro, de dentro para fora, de dentro para fora, Espírito Santo. Que ela possa ser renovada com o seu amor, que ela possa ser renovada, Pai, com mais fé. Renova ela, Pai, com mais forças, Pai, para ela não desistir, Pai, porque as lutas têm sido grandes. Ela se sente sozinha, desamparada, e a mão da carne. Mas Deus te diz: mulher, eu estou com você. Eu te vejo quando ninguém te vê. Eu ouço a tua oração, e eu estou olhando, eu estou cuidando. E hoje eu renovo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, mulher. Anjos lá na sua casa, eu envio anjos lá na sua casa e repreendo aquele espírito da basura da carne, aquele espírito de destruição que está escondido lá. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora, Pai, que os seus anjos agora comecem a passear na casa dela, que os seus anjos agora, Pai, comecem a entrar nos quartos, comecem a entrar na sala, comecem a entrar na cozinha, Pai, amarrando tudo mal, vai reamarrando, Pai, todo espírito maligno agora, em nome de Jesus. Sai agora da casa dela, sai agora do lado dela, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Todo mal agora, em nome de Jesus, todo mal agora sai da casa dela, todo espírito maligno, na mão da carne, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu te peço, Pai, que um anjo agora, e a mão declara, que a partir desse momento, Pai, que um anjo do Senhor agora saia com ela daqui, e quando ela chegar, Pai, adentra para dentro da casa dela, que esse anjo, Pai, que o Senhor agora, Pai, está colocando junto dela, que esse anjo vai entrar com ela lá na casa dela, e esse anjo agora, Pai, vai fechar, Pai,
mundo espiritual. E eu declaro vida, 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 em nome de Jesus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Na presença dos anjos, com tua glória sou